Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Irmãos, a nossa vida não é somente palavras, mas também, muito mais do que palavras, são atitudes. Nós vamos ver o exemplo da sunamita, que era uma mulher simples, porém tinha discernimento de reconhecer um profeta de Deus. E ela, claro, trata muito bem este profeta, o profeta Eliseu, reconhece o Deus que habita na sua vida, ajuda ele, e depois, claro, meus irmãos, de ela ser abençoada, acaba vindo uma tragédia, e mesmo assim Deus ainda continua abençoando pela sua atitude. Não ficar resmungando, não ficar lamentando, no sentido de, ai, coitada de mim, mas buscar uma solução. Amém? O nosso texto do dia, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha a visão desta mulher. Ela reconhece, ela vê a atitude de Eliseu e ela reconhece Eliseu como um profeta. Nós vemos aqui que ela vê a atitude de Eliseu passando sempre ali, e a atitude como faz a diferença, né, meus irmãos, acerca de Eliseu. Eliseu, dando um bom exemplo, nós vemos que ela vê isso. E aqui na nossa síntese, a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Ela construiu, como ele estava sempre por ali, próximo da sua casa, sempre passava por ali, ela construiu uma casa, colocou uma cama, ou seja, para ele ficar mais confortável, para ele ter um lugar para ficar mais tranquilo, relacionado a uma estadia, a ter um lugar para ficar. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, que o profeta vê tudo aquilo e tal, pergunta para o seu servo o que está faltando para essa mulher. Ele diz, ela fala, olha, é para ela que ela teria um filho. Nós não vemos em nenhum momento ela pedindo filho, meus irmãos, em nenhum momento. Provavelmente era aquele tipo de mulher que tem aquilo por dentro de si, o marido já tinha uma certa idade, já não tinha condições de dar a possibilidade para ela gerar filhos, e nós vemos que ela não ficou resmungando. Ela tocava a vida com muita vontade de ter filho, como naquela época era... Uma época não, a mulher tem muita vontade de ter filhos, naquela época ainda mais, hoje tem algumas que não tem, mas naquela época muito mais, porque era um prestígio na sociedade, onde morava, gerar filhos. E quem não gerava, muitas vezes a mulher que não gerava filhos, não sei não, essa mulher amaldiçoada, aquela coisa toda. Porém nós vemos que, aqui está no nosso texto bíblico, nós vemos que ela foi tão generosa com o profeta, que o profeta profetizou que ela teria um filho. O profeta profetizou que ela teria um filho e realmente ela concebeu e teve um filho. Na nossa introdução, o período da monarquia em Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. Mas Deus tinha seus servos ali que fizeram a diferença, né? Nós vemos que a sunamita, que era uma mulher que fazia diferença, tinha Eliseu, tinha muitas pessoas que faziam a diferença, mesmo num reino que, quando foi dividido por Jeroboão, Jeroboão fez dois templos. Um em Dan e o outro em Betel, para o povo não descer para Jerusalém para adorar. Então fizeram dois templos, um pouquinho distante do outro, nos extremos, né? Para que as pessoas não precisassem descer para adorar a Deus em Jerusalém. Então, nós vemos aqui na parte 1, a mulher que vivia em Sunem. O contexto Sunem é uma localidade situada no território destinado à tribo de Isacar, no sul da Galileia e o norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que aconteceram no ministério de Eliseu. Então ela vivia ali, provavelmente, num lugar onde ficava próximo aonde Eliseu habitava ou residia, mas Eliseu sempre passava por ali. Então ela tinha essa vamos dizer, familiaridade, mas essa condição, essa oportunidade de ver Eliseu passando. Como ela fez uma casa, fez um cômodo assim para ele, fez um puxadinho para Eliseu, não, mas fez um cômodo para Eliseu poder ter um lugar para poder ficar, então provavelmente não era tão perto da casa do profeta Eliseu. Mas nós vemos aqui
que que às vezes a gente acha que Israel, o lugar é pertinho do outro. Não, meus irmãos, tem uma distância considerável. Naquela época as pessoas não tinham carros, não tinham aviões, não tinham ônibus, não tinha nada disso. Ou era no animal ou era a pé mesmo. E as pessoas normalmente andavam muito a pé, muito a pé mesmo. Dava 40, 50, 60 quilômetros a pé. Então aqui nós vemos que essa mais ou menos era a região. Mais ou menos não, essa era a região. Uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. É claro, ela era uma jovem casada com um homem mais velho. Isso era normal naquela época, irmãos. Isso era normal, era coisa normal naquela época. Nós vemos que José era muito mais velho do que Maria, né? E nem por isso Deus deixou de abençoar a relação. Aqui nós vemos que esse homem era mais velho do que aquela mulher, mas aquela mulher era uma mulher que tinha recursos, claro, através do seu marido, né? E era uma mulher acolhedora, era uma mulher sábia, não era aquela mulher que, vamos dizer assim, uma suposição. Ela era pobre, ficou rica e agora não dá atenção para ninguém. Não, ela não era desse tipo. Ela era uma pessoa que valorizava as outras pessoas. A Bíblia diz que Sunamita era uma mulher com recursos financeiros, pelo texto sagrado, além de ser uma pessoa abastada. Então ela tinha muitos recursos, sim. É claro, através do seu marido, ela tinha os recursos, era uma mulher que tinha dinheiro, vamos dizer assim, que tinha posses, que tinha terra, então era uma mulher muito bem de vida. Um santo homem de Deus. Não é possível saber se a Sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação do norte. Irmãos, eu vejo que eu acho que não mesmo, porque ela fala que ele é um santo homem de Deus. Ninguém disse para ela que ele é um santo homem de Deus. Ela mesma teve essa conclusão, teve essa ideia que ele era um santo homem de Deus. Eliseu era um santo homem de Deus. Então, ninguém disse nada para ela. Ela teve o discernimento de entender e ver a presença de Deus na vida de Eliseu, já que todos sabiam quem era Deus, meus irmãos, todos sabiam. Mesmo naquela apostasia que era o reino do norte, teve uma mulher que fez a diferença, reconhecendo também outro homem que fez a diferença no reino do norte, Eliseu. Parte 2, milagre e adversidade, um cômodo para o profeta, né? Nós vemos que ela entende que ele precisava de um lugar para ficar, como eu já disse, fez um cômodo para ele, colocou uma mesa, colocou uma cama, para o profeta poder ficar bem, para o profeta ter uma boa estadia. Uma casa sem filhos, né? A generosidade daquela mulher levou a Eliseu perguntar para Geazi, como a gente já falou, o que falta para essa mulher, né? Essa mulher, como que diz, tem tudo, tem uma boa casa, tem uma boa situação financeira, é uma mulher muito generosa, está sendo muito generosa conosco. O que nós podemos fazer para retribuir aquilo que essa mulher está nos dando, né? Não que a presença de Deus é barganha, mas você me dá isso, eu te dou aquilo. Não é isso. Aqui, Eliseu entendeu, sentiu de Deus, claro, provavelmente foi Deus que colocou no coração dele essa questão de ele querer saber o que estava faltando para aquela mulher, alguma coisa está faltando, e aquela coisa, e pergunta para Jesus, ele fala, olha, o marido dela já tem uma certa idade, não pode gerar filhos, e ela não tem filhos. Ela não tem filhos, então chamou aquela mulher e disse que ela teria um filho em tal tempo, e realmente, quando ele voltou, para nós vemos que não era perto, também Eliseu tinha outros compromissos, quando Eliseu vai passar por aquele lugar de novo, ela estava lá e estava com o filho nos braços. Mas aqui na parte 3, esse filho ele morre. Irmãos, como todos nós estamos sujeitos. É muito terrível uma mãe perder um filho, mas é aquela coisa, meus irmãos. Infelizmente, às vezes vem a morte, bate na nossa porta e leva aquilo que não é a lei da vida, ou seja, o pai tem que ir primeiro que os filhos. Mas às vezes, meus irmãos, pelas condições, pelos pecados dos nossos seres humanos, acaba acontecendo ao contrário. Os filhos vão primeiro que os pais. E aqui aconteceu, o filho dela morre. E o que fazer se Deus, que o Deus da vida de Elias, tinha usado o profeta para dizer que ela teria um filho, e o filho que Deus deu acabou morrendo por uma circunstância que, foi uma dor de cabeça, alguma coisa desse tipo, que acabou matando o menino, uma doença
que acabou matando o menino. Como pode? Ela levou o menino para a cama do profeta e não aconteceu nada. Ela falou, quer saber, eu vou até ele. E ela foi. Aí nós vemos aqui a parte 3, a ação de Deus na vida da sunamita. Deus não fala nada com o profeta. Um dos pensamentos correntes sobre o profeta era o fato de que Deus falava com eles todo momento. Deus não falou com Elias, ou com Eliseu, acerca daquilo que tinha ocorrido com aquela mulher. Deus não falou nada para Eliseu. Sim, ela que foi até ele e disse para ele aquilo que tinha acontecido. Então nós vemos aqui, meus irmãos, estou tendo um pouquinho de barulho aqui, mas nós vemos aqui que ela foi lá, Eliseu não sabia de nada, mas ela foi até Eliseu para resolver essa situação. Aí Deus traz o menino de volta. É claro, meus irmãos, dada a insistência da sunamita, né? Primeiro ela vai, quando ela vai, tá tudo bem? Pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ela continua, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ela continua, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ela vai para o seu alvo. Tava tudo bem, porque ela sabia que Deus, o mesmo Deus que deu para ela o menino, concedeu para ela o menino, era o Deus que podia fazer ressuscitar aquele menino. Então aqui, dada a insistência da sunamita, em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta, onde esse descansava quando passava ali. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Nós vemos aqui, meus irmãos, que isso acontece. Infelizmente, isso aconteceu. A tragédia bateu. Mas o mesmo Deus que deu era o Deus que pode ressuscitar. Deus então usa seu servo para trazer de volta o menino. Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta, na cama em que o corpo do menino havia sido colocado. Ela vai até o profeta volta, né? O profeta volta, e aí acontece o milagre. A proteção de Deus na adversidade. Em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita que se retirasse de Israel e fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Aí veio uma outra tragédia, que foi o quê? Que foi a fome. Quando ficava não havia chuva, ficou muito tempo sem chover, então começou a haver fome. As pessoas não conseguiam plantar, mas não conseguiam colher, estava morrendo tudo, o gado. Então a fome assolou. E Deus falou para ela se retirar daquele lugar. Ela se retirou, claro, ela se retirou dali e veio a fome. Só que em determinado momento ela teve que voltar. E aí, meus irmãos, o milagre foi o rei, no momento, abençoou ela. Porque quando ela voltou, o rei não sabia quem era, né? Provavelmente aqui não fala que seu marido voltou com ela. Ela deixou as terras, né, que ela tinha, foi, não vendeu, não fez negócio, foi embora, porque tive que sair dali por causa da fome. Quando ela voltou, nós vemos aqui que Geazi estava falando com o rei, e aí se lembrou que aquela mulher era realmente dona da terra, e que também foi um milagre aconteceu na vida daquela mulher. De que forma? Ressuscitando o filho dela. E aqui nós vemos que foi restituída a sua terra. Ela teve a oportunidade de ter uma restituição da sua terra. Aí nós vemos, meus irmãos, como essa mulher nos dá o exemplo de não reclamar, de não murmurar, mas buscar uma solução para o seu problema. Não ficar choramingando, como a gente fala, mas sim buscar uma solução para o seu problema. Onde está a solução? Em Deus. Deus é a nossa solução. Amém? Nossa conclusão: a sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução, e por fim mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Não devemos fazer nenhuma ato generoso para obter o favor de Deus. Não faça isso. Ela não fez nada para obter o favor do profeta. Ela não pediu nada. Ela fez
porque quis fazer, porque quis ser generosa. E ela não teve barganha, ela não agiu toma lá da cara, não agiu desse jeito, mas sim com generosidade, para que o profeta pudesse ficar bem acomodado. Deus, por bem, foi e retribuiu ela com um filho. E aqui nós vemos na conclusão, nós não temos que fazer nada para ninguém para sermos retribuídos, mas sim fazer porque amamos a Deus e amamos ao próximo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe.